Por meio de um traço, desenhar uma cena engraçada, uma sátira. Criar personagens cômicos tirados da vida real, exagerando nas expressões, mas tudo com muito humor. Desenhar os fatos e as pessoas com uma crítica leve, mas nem por isso menos eficaz. Não importa o meio, pode ser o papel ou a internet, o importante é representar o que os olhos veem. Cartunista é o tema de hoje na série Profissões. Está no ar, Antenados. O Antenados está no ar e para falar sobre a profissão de cartunista, conto com a presença do desenhista Gilmar e dos convidados Andressa Macedo, Thaís Timóteo, Cadu Silva, Matheus Nascimento e Vinícius Sobrinho. Hoje a gente tem a participação do cartunista e caricaturista Éder. Obrigada pela presença, obrigada aos alunos por estarem aqui. Primeiro, eu gostaria de saber que ele vai desenhar agora para a gente durante o programa. Eu queria saber, Éder, o que você vai desenhar? Eu vou fazer uma caricatura de algum dos participantes aqui enquanto vocês conversam. Vamos ver quem dá tempo para fazer aqui. Quem tiver uma característica mais chamativa aqui, eu vou fazer uma brincadeirinha aqui. Ah, bacana. Então, alguém aqui de vocês já desenhou, já teve vontade de se tornar um caricaturista, um cartunista? Vontade de se tornar um não, mas eu já fui pego na escola desenhando um professor, né? E eu estava me distraindo numa aula de matemática e de repente o professor apareceu assim, o que você está fazendo? Eu tampei e não deixei ele ver, mas ele pediu para ver e quando ele olhou, eu falei, pô, não sabia que eu tinha um nariz tão grande. E alguém mais teve vontade? Eu já fiz curso de desenho e acho que eu fiz mais ou menos 1 ano e meio. Eu estava chegando na parte de quadrinhos, já tinha aprendido um pouco de anatomia, mas aí eu vi que comecei a perceber que eu não tinha muita criatividade e eu larguei um pouquinho. Mas eu continuo desenhando. Acho que eu só desenho mesmo, eu sou meio que uma impressora, só cópia. Mas você sempre quis fazer ou não? Foi um dia que surgiu a ideia de fazer o curso? Desde pequeno, né? A mãe falava, os amiguinhos da escola, nas aulas de artes, era, ô Vinícius, faz esse desenho aqui pra mim, faz esse trabalhinho aqui, eu sempre ajudava. Mas aí eu fiz o curso e vi que não dava muito certo. Também se interessa pelo desenho, Thaís, Matheus? Eu gosto de desenhar bastante, mas ainda tem bastante dificuldades. Sério? Mas adoro criar novos personagens. Bacana. Gilmar, conta pra gente como foi entrar para a profissão, se tornar um cartunista. Pois é, começa bem por aí mesmo, começa na escola com 15 anos, entendeu? Você desenhando os alunos, furando o caderno de matemática, porque definitivamente não falam a mesma linguagem, números e desenho. Então acontecia isso, ele começou a falar da escola e comecei a lembrar também de como eu comecei a fazer. Então era desenhando mesmo nos cadernos e não entrava na cabeça essa coisa de números, né? Então aí você vai se buscando os seus caminhos, né, durante o tempo e vai se formando, né? Vai procurando algo que goste mesmo. Exatamente. Você já gosta, você não sabe direito ainda, você gosta. Desde criança, por exemplo, no meu caso, desenhava na escola e desenhava em campo de futebol. Assim, você não sabe direito para onde você vai, então você vai buscando alternativas de expressar o seu dom artístico, digamos assim, né? No caso do cartoon. Você não sabe ainda para que lado que você vai, se você vai ser um, digamos, artista plástico, cartunista ou caricaturista, desenhista industrial, você não sabe ainda para que lado que vai. Para algum lugar você vai fazer alguma arte, né? Como eu estava te falando, eu desenhava em campo de futebol, depois entrei numa fábrica de porcelana, onde eu comecei a trabalhar, e todas as paredes ficavam brancas assim, né? Com o pó que subia, e passava a tarde desenhando na parede com o dedo mesmo. Quer dizer, é uma ânsia, né, de querer desenhar, sei lá, de fazer algum tipo de expressão artística, né? Então a parede foi a sua tela ali. A parede foi a tela durante esse período, que era, assim, eu tinha 15 anos mais ou menos, até uns 16, 17 anos, que eu lembro que fiquei 3 anos, né? Até um belo dia que o chefe chegou e estava tudo pintado assim, ele falou, aqui você não volta mais, não sei o que lá. Para mim foi uma frustração, sabe, uma tristeza, você não tem noção, né?
E aí foi numa sexta-feira, eu lembro, fui embora e falei, não volto mais aqui, vou ser desenhista. E hoje qual é a sua área de atuação? É mais cartoons, né? Então eu me autodefino como um profissional cartunista, né? Que é aquele cara que faz o desenho um pouco mais voltado para o humor, né? Que são as charges políticas, os cartoons, as tiras em quadrinhos, né? Essas publicações em jornais, revistas e na internet também, né? E você também, né, fez um livro, escreveu um livro. Isso, tem aqui... esses aqui são os livros mais recentes que eu produzi de tiras em quadrinhos, né? Porque eu tenho essa tendência para os quadrinhos. O Éder Galdino, por exemplo, ali tem uma tendência mais para fazer caricaturas, né? Sim. Dentro desse universo de artes gráficas e tudo mais, você tem os seus segmentos que você vai se definindo melhor, vai gostando melhor, produz melhor. No meu caso, por exemplo, são as tiras em quadrinhos. Então, esses dois aqui são os livros mais recentes. Eu tenho 4 livros publicados de tiras, né? Interessante. E alguém aqui já fez uma caricatura de vocês? Já fizeram minha digital. Eu chamei um cara, ele mandei umas fotos minhas e ele acabou fazendo uma digital. Mas eu escolhi um estilo, eu não fiz, tipo assim, eu não deixei ele escolher o jeito. Eu dei um modelo de desenho, que era um desenho que passava na MTV, eu falei assim, ó, quero nesse estilo aqui, você faz? Aí ele fez e ficou legal. Bacana. Bom, e aí vamos mostrar então como tá a caricatura que o Éder está desenhando. Quem você desenhou? Quem você escolheu, Éder? O rapaz de óculos ali. Cadu. Que bacana que ficou. Agora Cadu, você acha que é parecido próxima. com você? Ah, ficou. Gilmar, como que as pessoas enxergam a profissão de um cartunista? Bom, hoje mudou um pouco a história, né? Porque tem umas performances de alguns amigos cartunistas aí que popularizaram a profissão. O Laerte é um deles, né? Que se vestiu de mulher e tudo mais. Então, ele frequenta muito a mídia hoje. Então, as pessoas sabem mais hoje o que é um profissional cartunista, que antes era assim, eles confundiam com cartazista. Ah, você trabalha no supermercado fazendo cartaz e tal. Aí você tinha que se explicar, falar, não, é um desenho de humor e tal. Sabe aquela tirinha que você faz no jornal? É aquilo lá que eu faço, né? E aí tem as piadas que a gente conta entre a gente, assim, né? Tipo, o que realmente acontece, né? Por exemplo, você imaginar que o cara vive, né? Tem o salário, tem a sobrevivência, fazendo desenhinhos de humor ainda, né? E aí as pessoas perguntam, pô, mas e de profissão mesmo, de trabalho, né? O que você faz, né? Então é uma ironia. Hoje não, hoje é um trabalho um pouco mais conhecido e tudo mais, já é um pouco mais respeitado, diferente de antigamente, né? Que era meio discriminado. Fala, pô, é um passatempo, é um hobby e tal, né? Não se encarava antes como uma profissão, né? Até hoje é meio difícil encontrar cartunistas que sobrevivem do trabalho. Alguns são arquitetos e tudo mais, entendeu? Tem alguns que, por exemplo, fazem atuam em outras funções para poder ajudar a profissão de cartunista. E você pode mostrar para a gente, no seu livro aí, um cartoon, no caso? Podemos, aqui são tirinhas, né? São aquelas famosas tirinhas de jornais. Tem uma coisa de tirinha de jornal que eu acho engraçado, assim, que não é só a tira publicada naquele espaço dos quadrinhos. As tirinhas, elas são segmentadas hoje em dia, né? Que você pode publicar em revistas de economia, revistas de moda, não só naquele espaço específico de jornal. Entendi, sim. Esse livro aqui é um livro que foi uma coletânea de tiras que foram publicadas em jornais como a Folha de São Paulo, revistas como Pequenas Empresas, Grandes Negócios, Você S.A., Jornal do Brasil, Economia, vários, é uma miscelânea de tiras, né? E isso aqui foi aprovado pelo PROAC do Governo do Estado, que dá uma verba de R$25 mil para produzir o livro, né? Todo ano tem esse incentivo do Governo do Estado para produzir um livro de história em quadrinhos. Esse aqui foi o primeiro da história do PROAC, porque estava tudo pronto, né? Foi só chegar no computador, né? Recolher todo o material e fazer uma edição, né? Tá, e esse daqui, o nome dele... Caroço Nangu. Caroço Nangu. E esse é o... Esse é Ocre, quadrinhos não recomendáveis para pessoas românticas. Isso aqui foi feito exclusivamente para isso aqui no tema. Você pode perceber, não sei se dá para mostrar aqui, o traço, né? Que assim, a gente tem uma maleabilidade para poder fazer traços infantis, traços um pouco mais pesados. Esse aqui é um traço mais sujo, né? Porque o tema pede um traço mais sujo, né? Digamos assim. Então é menos bonitinho do que esse que está embaixo. Isso. A gente vê a diferença que aqui um é colorido, outro Isso, esse aqui é um tema mais picante, é uma coisa mais provocativa, né? Gilmar, e aí resolvi fazer. E a história também é você que faz toda Isso, todo toda a parte o texto. O cartunista,
eu costumo definir como um cronista gráfico, digamos assim. O interessante não é só fazer o desenho, entendeu? O desenho, quando a gente fica um pouco mais maduro, o desenho vem em segundo lugar, terceiro lugar. O importante é o conteúdo primeiro, né? Você pensa muito, que nem vários cartunistas, ele pensa no último minuto, que já está estourando o prazo que o jornal vai fechar, que é a hora de você gastar 10 minutos para finalizar o desenho. Então, 8 horas pensando na ideia e 5 minutos, 10 minutos para finalizar. Vocês acham que é preciso ter técnica ou o dom é o suficiente para exercer a profissão de cartunista? Acho que além do dom, tem que ir praticando, né? Você não pode largar, né? Acho que é igual andar de bicicleta, né? É verdade. O que você acha, Thaís? Eu acho que o dom é uma coisa que facilita a pessoa, mas eu acho que qualquer um, se praticar, vai chegar uma qualidade boa também. Eu quero saber a opinião do Éder. É importante, é preciso Eu técnica? acredito que é mais o gosto pela coisa, né? Eu acho que quando a gente realmente quer aprender, a gente consegue aprender praticando, né? Gilmar, precisa de técnica ou o estudo, a prática garantem um bom trabalho? É assim, por exemplo, o cartunista especificamente, que é o que a gente está falando, você desenvolve a técnica na raça, assim, sabe? A maioria dos cartunistas formados hoje, que atuam no Brasil, são formados autodidaticamente, né? Não tem uma faculdade, um curso que forma. Mas é legal ter essa técnica de cursos de desenho, para você saber que material que você usa, lapiseira, etc., né? Que tipo de tinta, papel que você vai trabalhar. Então, você vai conhecendo esse tipo de material, que resultado que dá determinado tipo de material, né? Se é aquilo que você acha legal ou não. E aí você vai se formando e vai escolhendo o tipo de material que se encaixa melhor naquele tipo de trabalho que você faz, né? Então é legal ter, né? Claro, sem dúvida. Sempre Qualquer os informação dois. é sempre Os dois bem-vinda. agregam, né? Isso. Bom, e para falar um pouco mais sobre essa arte, a equipe do Antenados foi até a exposição de caricaturas do Chico Anísio. O cartunista Jal, que é curador dessa exposição, falou sobre a carreira e explicou como surgiu a ideia de fazer o Flash Expo Chico Anísio. Vamos conferir. Meu nome é José Alberto Lovetro, sou cartunista, jornalista, eu assino JAL, J-A-L. Comecei trabalhando na Folha de São Paulo e já trabalhei com televisão, já trabalhei como chargista no jornal Estado de São Paulo. Essa área de cartoon é uma área que trabalha muito com humor, né? Tem que sempre estar ligado nas notícias, nas coisas do dia a dia. E o Chico Anísio, evidentemente, humor e tudo mais, calou fundo com os cartunistas, né? Então, resolvemos fazer essa exposição aqui também. Todo mundo gosta de humor, todo mundo adora histórias em quadrinhos, essa coisa toda, mas ninguém acha que para um pouco para pensar como é importante ter um cartunista ou alguém fazendo alguma piadinha em jogo de futebol, por exemplo, ou qualquer coisa que esteja acontecendo. As charges nos jornais, né? Porque a leitura é muito rápida. Tem gente que não gosta muito de ler, então não vai ler um editorial, mas uma charge ele vê no jornal. Para quem quer ser cartunista, quem quer trabalhar com desenho, quem gosta de fazer quadrinhos ou até animação, e depois vai até fazer games, né, trabalhar com games e tudo mais, tem um livro muito legal, que é gratuito, pode baixar pela internet no nosso site www.hqmix.com.br e tem o banner ali, Guia do Ilustrador. É só clicar em cima, baixar todo o livro e dar uma lida, que daí vai ser um upgrade na vida de quem quer fazer e trabalhar com essa arte. O cartunista já falou da importância da caricatura e também disse da caricatura ser uma arte. Vocês consideram a caricatura uma arte? Eu acho que realmente é uma arte, porque você parar de frente de uma pessoa, você notar traços dela e você colocar aquilo no papel, é arte, é um artista. Você acha, Andressa? Claro, o desenho é uma arte, né? Eu procuro mais fazer desenho de observação, porque eu gosto mais de
de fazer mais desenho técnico, não muito artístico. Gilmar, charge, cartoon são reconhecidos como arte? Sim, sem dúvida. Eu acho que a arte, por exemplo, é uma expressão, seja ela qual for, né? Assim, o desenho está diretamente ligado a uma manifestação artística, né? Claro que o negócio da charge tem a linguagem específica, cartoon, outros tipos de desenho e tudo mais, né? Bom, o Antenados vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua o nosso bate-papo sobre cartunistas e caricaturistas. Não sai daí. Nair de Tefé foi a primeira mulher caricaturista da imprensa brasileira e do mundo. A ousada artista satirizava com seus desenhos pessoas da alta sociedade do século XX. Personalidades como os presidentes Jânio Quadros, Fidel Castro e Juscelino Kubitschek foram caricaturados pela artista. Milor Fernandes, artista com múltiplas funções, é considerado um dos maiores caricaturistas brasileiros. Na imprensa, Milor fundou a revista O Pasquim, que foi importante no combate contra a ditadura militar. Colaborou com as revistas Veja e O Cruzeiro, e na produção do O Jornal. O Antenados está de volta com a série Profissões. E o nosso bate-papo de hoje é sobre cartunistas e caricaturistas. O Éder, que é caricaturista, está aqui desenhando. Pessoal, eu quero saber qual pessoa você desenhou agora. Esse aqui eu acho que é inconfundível. Tá parecido, Vinícius? Éder, qual a maior dificuldade na hora de desenhar a caricatura de uma pessoa? A maior dificuldade principalmente são aquelas pessoas que não têm uma característica muito marcante. Que aí você tem que pegar algum detalhe importante do rosto dela para poder passar para o papel. E tem pessoas que não têm esse traço marcante. Principalmente mulheres. Mulheres, normalmente, elas não gostam de ficar feias, elas gostam de ficar bonitas no desenho, então é um pouquinho mais complicado. Porque a caricatura, ela exagera um ponto específico Exagera algum do rosto. ponto, alguma característica marcante que essa pessoa tenha, né? Então, se ela não tiver, dificulta para o caricaturista. Gilmar, você desenha cartoon e também já desenhou caricatura. O que é mais difícil, desenhar? Criar um personagem ou desenhar o rosto de uma pessoa? Não, os dois dependem, né? Por exemplo, no meu caso, mais difícil é caricatura, né? Porque eu faço melhor cartoon. Mas aí, no caso do Éder, assim, tipo, tem pessoas que carregam o suporte, eu chamo, né? Uhum. E geralmente são os homens, que o traço é mais, né? Mais carregado e tal. Mulheres são mais sutis, mas o traço é mais fino, assim, e tal, né? Aí quando eu já fiz isso, né, eu já fiz algumas vezes, então é só fazer uma boneca assim, entendeu? Com um desenho bonitinho, pronto. A mulher sai feliz da vida. O homem, quanto mais rústico, melhor, né? Fica mais engraçado. Thaís, você que desenha, qual a maior dificuldade que você encontrou quando começou a desenhar? Ixi, acho que acertar mesmo o traço, porque no meu caso eu não exagero no caso dele, né? O meu foco seria fazer algo idêntico e acertar os detalhes é mais difícil. É muito difícil. E com você, Andressa? A mesma coisa, eu também tenho um pouco de dificuldade para desenhar, porque ainda estou aprendendo e, no meu caso, eu gosto mais de praticar bastante, né? Para ver se eu chego onde eu quero. Gilmar, hoje a gente tem o desenho, né, digital, a caricatura digital. Qual é a diferença de desenhar à mão livre e desenhar ali no digital? É só a parte técnica? Tem algo a mais? Eu digo que, por exemplo, são softwares, programas que apareceram, né, que a gente usa hoje, que veio facilitar, claro. Então, cada vez mais, assim, por exemplo, o original, aquela coisa charmosa da tinta, ela está ficando mais, cada vez mais raro, né? Tipo, ter os originais assim. Eu, por exemplo, não tenho. Meus originais são só o traço em caneta nanquim. O resto é tudo virtual, né? Por causa do Photoshop, que é a ferramenta que eu uso. Então, eu não conheço muito Photoshop, mas 3 ou 4 ferramentas básicas faz as pinceladas necessárias, já resolve. E qual a formação necessária para se tornar um cartunista? Pois é, a formação que eu conheço, né, com base no que eu me formei, é autodidatismo, né, que você vai
se formando com o passar do tempo, vai pesquisando outros artistas, estilos, entendeu? Tipo de linguagem, e você vai se formando, né? Entendi. E quais as áreas que ele pode atuar? A gente vê jornal, né, que é uma área bem forte. Sim, jornais, né, que é o grande mercado, digamos assim, que é onde ele pode atuar melhor, né? Fazendo as charges políticas, as ilustrações editoriais, né? As tiras em quadrinhos, os calhais, né? Porque tem hora que não tem a foto, sei lá, sábado à tarde, o jornal está lá, não tem matéria mais, acabou. Então o cartunista está lá, no fundão, chama ele que ele resolve o problema. Então tem isso também. Então tem as revistas editoriais também. São Paulo o mercado é muito grande, né? O mercado editorial. Muita gente de outros estados, de outras cidades vem para São Paulo exatamente porque o mercado está aqui, né? Hoje com a internet já facilita, não precisa vir fisicamente, né? Já manda via internet, via e-mail, né? Eu trabalhei durante um bom tempo fazendo tiras para um jornal português, né? Chamado Vida Econômica. Então, com a internet facilitava muito. É como se eu estivesse na redação lá em Lisboa, por exemplo, entendeu? Então, isso facilitou muito a nossa vida. Antes, quando eu comecei, fazia tiras para um jornal chamado Diário Popular, que era no chumbão, era preto e branco, entendeu? Então, eu fazia as cópias em copiadora e mandava via correio. E, às vezes, eu levava lá na redação. Então, não tinha ainda o esquema fácil da internet. E, no caso do caricaturista, Éder, onde ele pode atuar hoje? O caricaturista ele pode atuar tanto no jornal, mas hoje em dia o que está pegando mesmo são os eventos, essas festas. Está chamando muita atenção, virou moda hoje em dia, principalmente casamento, essas caricaturas de noivinhos que vai nos convites de casamento, vai nas lembrancinhas. Festa de formatura também, né? De formatura também, colocam os formandos assim. É uma coisa que está chamando muita atenção, assim, e para presentes personalizados, né? Tem gente que coloca em canecas, em camisetas, chinelos. É uma coisa nova, assim, mas que está chamando bastante atenção agora. Gilmar, é restrita a profissão? O mercado de trabalho da profissão é restrito? É restrito. Tem muito trabalho para ser feito nas editoras. Tem livros didáticos, livros de literatura infantil que você faz a ilustração. Os jornais, a redação, sabe, cada vez mais enxuga, né? E tem um grande problema em redações, em editoras e tudo mais, que assim, o acúmulo de trabalho é muito grande para quem edita. Então, você chega na mesa do editor, lá está cheio de coisas. O cara cuida de, por exemplo, 5, 6 edições de um livro ao mesmo tempo, entendeu? Ele vai monitorando conteúdo, revisão, ilustração, gráfica e tudo mais. Ele faz esse monitoramento às editoras. Então, esse profissional, que é o cara que contrata o ilustrador, o cartunista, não tem muito tempo para apostar, entendeu? Então, ele acaba solicitando quem ele já conhece, que já sabe que tipo de resposta que vai ter, né? O tempo, que geralmente é muito apertado e tal. Então, ele liga para o cara tá, né? Por ser um solicitado que já está há algum tempo no mercado, ele é carregado de coisa. Então, ele às vezes tem dificuldade para dar conta de todo o trabalho. Então, fica essa coisa meio limitada e meio... como é que fala, meio sufocante para quem está fazendo, entendeu? Do que as outras pessoas que também têm muito talento e tal, e o pessoal às vezes não tem tempo de apostar naquele novo profissional, entendeu? Éder, como tá aí, quem é a próxima pessoa que foi desejada? Você mesmo. Eu? Ficou bonitinha. Ficou bonitinho. É aquilo lá que o Gilmar falou, né? Mulher, normalmente, a gente não costuma exagerar muito, assim. Costuma fazer mais o desenho de uma bonequinha mesmo para não... para agradar, né? E quem quer ser um cartunista? Qual o primeiro passo a tomar? Quem quer se aventurar, por exemplo? Eu acho que isso começa muito lá no início, né? Aí você vai se descobrindo e tal, sei lá... Hoje está mais fácil até, né? Porque tem a internet, você pode se manifestar como um cartunista, fazer experimentações e publicar, né? Que é o grande objetivo é isso, é fazer o cartoon para alguém ver, né? Fazer o seu trabalho para alguém ler e tal, e opinar. E a internet ajuda isso aí. Então, facilita um pouco mais hoje em dia, né? Quer dizer, e aí é aquela coisa que a gente estava falando no começo, quer dizer, descobrir técnicas, pesquisa e tudo mais, fazer cursos, né? De linguagens. E vai se formando, né? Não tem muito uma regra assim para dizer, é assim, é esse o caminho, você vai fazer tal, né? Mais ou menos assim. Tem alguma feira ou concurso que as pessoas também possam participar ou visitar? Tem sim. No Brasil tem muitos salões de humor, que é o início, né, para você começar a fazer o trabalho
ter público e você conhecer outros, né? Outros profissionais da área e você comparar o seu. É engraçado quando você vai em salões de humor, você volta para casa com muita vontade de fazer, de desenhar, então inspira, né? E tem também festivais, né? Tem agora no Brasil, depois que do Lula, que teve uma grande compra de quadrinhos, né? Para ser distribuído em escolas públicas, se valorizou muito isso, entendeu? Então, muitos cartunistas e quadrinistas estão se empenhando muito em fazer esse tipo de trabalho hoje em dia, porque as editoras abriram assim um pouco mais os olhos para esse tipo de publicação que antes era meio discriminado, né? Então hoje já tem essa valorização um pouco maior, né, do que antes, né? Já tem então aí aparecem muitos profissionais que ficam ali meio escondidinho lá no, sabe assim, sim, já começa a se manifestar via internet, festivais e aí acaba sendo publicado em livros e revistas, etc. A gente tem hoje cartunistas que começou com publicação no seu blog específico, o conteúdo muito bom, muito interessante, que acabou indo para a livraria. Então fez o processo o contrário. Quem é a próxima pessoa que você está desenhando? Essa aqui ainda não está terminada, mas essa moça é a Andressa. Aqui. Ainda falta um pouquinho ainda, mas... Ó, os primeiros passos pegar, aí do desenho. Já dá para pegar um pouco da fisionomia dela aqui. Bom, eu quero agradecer a presença do Gilmar. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Do Éder também, que desenhou aí todo mundo, fez uma participação bem bacana, e dos alunos da Universidade de São Judas. E se você aí de casa quer dar alguma opinião ou tirar dúvidas, curta a nossa página no Facebook ou mande um e-mail. A gente fica por aqui e até o próximo programa.